Oi, gente, bom dia! Hoje eu trouxe mais um livro. É um livro pequenininho, é de uma série, eu já mostrei aqui no canal o que fala sobre aquarela. Esse vai falar sobre pintura a pastel na prática. Deixa eu me apresentar, eu sou Isa Corner, do canal Isa Corner, e esse é mais um Mostrando Livros de Arte. Esse livro é bem pequenininho, ó, para vocês verem, literalmente o tamanho da minha mão. Ó, se eu pegar uma caneta, é quase do tamanho da caneta. Mas é muito bom a nível de conhecimento, tá? Assim, um grande conhecimento em pequenos frascos é esse livro. É do autor Cris Tapendi e é da Gustavo Guilhem. E é todo em português. Isso já, assim, é 90% a minha andado. Então, vamos lá. Pintura pastel na prática. Materiais, técnicas e projetos. Bom, o que é pastel? Gente, pastel é um material... Lembra que você brincava de giz de cera? Tá? O pastel é um material que ele pode ser oleoso, tá? E ele pode ser não oleoso. E eu acho que aqui ele vai falar dos dois tipos, tá? Do pastel seco e do pastel oleoso. Ó, o livro é dividido em capítulos, mas não tem sequência 1, 2, 3, é assim, primeiros passos, introdução às cores, trabalhar em ambientes fechados, trabalhar ao ar livre, desenhos, desenhar figuras humanas e animais, fazer esboços em movimento, ó, muito bom na sequência do outro livro que eu já mostrei. Aprender com os outros, seu estilo próprio, caderno de esboços, usar a imaginação, abstratos, índice e agradecimentos. Primeiros passos. Aí ele fala assim, ó, giz pastel é um material particularmente tátil. Quando ele repousa em sua mão ou se posiciona entre os dedos, para entrar em atividade, a textura seca ou oleosa de sua superfície proporciona uma certa satisfação. Eu acho que o pastel é outro material completamente descompromissado, que nem o livro que eu mostrei, que falava de desenhar descompromissadamente, porque é muita coisa da infância, do giz de cera, que a gente podia rabiscar e não tinha o medo de não errar, tá? Então, eu acho que é um material, assim, muito bom para você usar para relaxar. Aí ele vai explicar o que são pastéis, aí vai falar, né, de pintores que usavam pastéis antes como esboço para suas pinturas. Aqui tem o Edgar Degas. Vai falar dos tipos de pastéis. Aí tem o pastel duro, o lápis pastel e os pastéis oleosos. E agora tem até um novo material, que é tipo um pastel creme, que também é bem macio, parece um batom de tão macio. Eu nunca usei lápis pastel. Engraçado, eu nem tenho. Eu não sei, né? Sanguínea? Sanguínea é um lápis pastel. Aí, materiais associados. Sanguínea, aqui, falando nela. Carvão prensado, carvão em barras. Aí ele fala outros, você pode trabalhar também com acrílica, com guache, com a terebentina, que para mim é um solvente que tem um cheiro, ela dilui o óleo, tá? Se você quiser diluir o pastel a óleo, é isso. Mas para mim o cheiro, não gosto não. E os lápis, tá?
e também canetas alternativas aos lápis. É que você vê aqui de pastel tem só o fundo, aí ele entrou com um lápis. Papéis e superfícies, aí ele vai falar que dá para fazer papel de desenho, papel de aquarela, papel específico para pastel. Papel que a gente usa pastel é um papel que tenha textura, tá? Não dá pra você... Sim, dá, tudo dá, mas em cima do papel liso não fica bom. Ele tem que ter textura, porque é como ele se agarra, né? No papel. Aqueles papéis canson, eu aqui também no momento não tenho nenhum papel texturizado. Papel grosso, não papel grosso. Até mesmo papel... Ai, gente, esse aqui, cadê? Aqui, ó. Até mesmo esse aqui, eu esqueci o nome desse papel, gente. Eu tô com uma outra folha aqui. Esse aqui, ó, até papel craft serve, tá? Papel craft serve, que eu acho que E esse aqui é um ótimo custo-benefício, tá? Que é um papel craft de 200 gramas. Realmente é um ótimo benefício para tudo. Dá para você trabalhar guache em cima, acrílica. E é um papel bem mais barato do que você comprar um papel aquarela, que é um papel caro, né? Agora, se você quiser um papel de fundo branco, eu não sei que tenha... aí eu acho que a gente vai ter que ir pra aquarela mesmo. Aí ele fala de painéis recobertos de gesso, tela e o papel rugoso, né? O papel ondulado. Sendo que esse aqui não é da minha preferência, não. Aí ele vai falar das técnicas, tá? Aí ele fala que libera suas inibições criativas. Aqui, esse aqui é um papel... você vê, tem uma texturinha aqui. Eu tenho até um aqui, ó. Mais ou menos esse papel aqui, ó. Tá vendo? É um papel que tem uma textura. Esse é dupla face, uma face em craft, né? E outra face em preto. Riscos. Você vê, ele tá indo direto. Ele não tá usando uma base de desenho. Não parece que tem um desenho aqui. Aí, como que você... gente, pinta, né? Aí ele fala que você pode trabalhar com achuras cruzadas. É aqueles rabisquinhos, né? Cruzados. Traços laterais, tá? Assim, ó. Traços curtos, né? Aqueles que se dá umas batidinhas. O pontilhado. É assim, quando você... Cada material, você tem uma forma de aplicar, tá? No lápis de cor, você tem o lance das camadas, eu, pelo menos, quando eu vou pintar com lápis de cor, eu faço muito o movimento de novelinho de lã. Eu não faço assim, nem assim, para não dar a impressão de rabiscado. Então, aqui ele tá justamente falando isso, né? E ele fala que você pode ter uns riscos, né? Umas marcas simples. Tipo, assim, ó. Aqui tá fazendo essa barbatana, aqui também outra barbatana. E aqui ele dá todas, né, as técnicas que você pode fazer. Aqui com lápis meio que deitado, né, o lápis pastel, lápis não, com
o bastão pastel, né? Aqui o pontilhismo, aqui a rachura cruzada, o mesclado, uma tinta entrando na outra, superposição, tá? Degradê. Isso aqui é interessante você fazer um exercício antes, só sobre isso, para na hora que você for fazer sua composição, você já ter em mente como você vai preencher, né? Com que tipo de técnica você vai preencher. Isso aqui, ele tá falando do pastel seco. É do seco. Que aqui ele entra, ó, técnicas para pastel oleoso. Tá? É diferente o seco do oleoso. Tá? E o seco, só vocês experimentando, o seco parece um giz. Sabe giz de quadro negro, aquele giz colorido? Tá aí, o pastel seco é mais parecido com aquilo. E o oleoso é como se você tivesse, não é um batom, mas uma textura mais macia. Aí ele dá umas introduções de composição, os focos de composição. Dá um capítulozinho de introdução às cores. Ele sempre faz isso. No outro livro de aquarela ele também fez isso. É sempre bom, né? Você rever isso. Fala de cores complementares, harmonia cromática. Ah, isso aqui tá lindo, né? Azul é sempre lindo. Tons claros e tons escuros. Uma paleta limitada. Cor de alta tonalidade. Cor de baixa tonalidade. Trabalhar em ambientes fechados. É exercícios, né? Ele dá... Você pegar um objeto e desenhar. Aqui me parece que ele tá fazendo com lápis, porque tá muito, muito certinho. Muito certinho. Aqui ele já tá entrando com direto. Aqui ele fez e depois ele não se conteve e fez as linhas de contorno. Eu às vezes faço isso também, gente. Eu não me contenho, eu tenho que fazer a linha de contorno. Entre isso e isso aqui às vezes me dá muito nervoso. Eu tenho que botar a linha de contorno. Isso tem tudo a ver com controle, né? Ai, mas eu adoro isso. Isso aqui acho que é uma romã, não é? É. Uma romã em primeiro plano. Ah, isso aqui também já pegou pesado, né? Essa composição aqui, ele pula disso aqui para que isso aqui tá pegando pesado. Tá lindo isso. Muito bom. Nossa. Olhar de dentro para fora. O que eu vejo através da minha janela? Luz interna. Você vê, ele começa com coisas simples, mas aí ele vai, né, te dando mais elementos para você crescer. Aqui, olha, entrando também isso aqui, folhas e flores, isso é muito gostoso de fazer. Também bem descomprometido, porque você não tem compromisso com a forma real, tá? Ah, mas eu vou pegar uma folha que eu vi no meu jardim, uma planta. Ah, vou pegar um desenho no Pinterest para ter como base. Vai nessa. Pega o desenho, vai e faz. Eu não sei se ele começou direto com lápis ou se isso aqui é um lápis carvão. Eu acho que geralmente é o contrário, né? Eu não sei, para fazer uma coisa dessa,
ou dessa, eu acho que eu ia morrer primeiro, porque eu ia fazer um lápis, sei lá, HB, depois eu ia usar o giz pastel, e aí por último eu ia usar um lápis carvão para fazer o contorno da linha. Se bem que aqui parece que ele foi direto com o giz de carvão. Porque também eu acho o seguinte, se você coloca o giz embaixo, talvez quando você passe giz preto em cima, ele vai borrar, vai dar aquele acinzentado. Esse aqui tá, acho que é o melhor de tudo. E aqui em cima me parece, sei lá, uma caneta de pena. Não sei. Isso aí só experimentando. Ó, trabalho ao ar livre. Fez o fundo colorido e depois veio com desenho. Ira Lucas. Atmosfera. Ai, isso aqui tá muito bom. Mais atmosfera. Ah, isso tá muito bonitinho. Desenhar paisagens. Isso tá lindo. Ai, eu adoro tons de vermelho, roxo, laranjas. Ai, e ele ainda fez aquela coisa assim de profundidade, as arvorezinhas. Isso aqui tá muito gostosinho também. E acho que ele começou com o amarelo. E isso é uma coisa também que você tem que pensar, tá? Você tem que começar com os tons claros e por último os tons escuros. É que nem na aquarela. Começa com os claros, depois os escuros. Essência do lugar. Aqui sobre um papel colorido. Aí esse aqui tá, esse é um milê. Muito bom. Aí ele bota né? Um clássico. Aí deixa a gente receosa. Impressionismo. Expressionismo. Cenas ao ar livre. Eu acho que isso aqui, a primeira coisa para destravar é você fazer abstratos, fazer fundos, fazer céu. Esse aqui tá muito legal. E eu gostei dessa forma que ele fez para completar, né? O windsurfista proporciona uma sequência de animação perfeita. Tá muito bom isso aqui. Aí, em cima de envelope. Eu não tenho papel. Gente, compra o giz, que o papel é o mais fácil de você arrumar. Entendeu? Olha, esse aqui tá excelente. Gente, esse aqui tá muito bom. Desenhar figuras humanas e animais. Aí dá uma basiquinho, né, de desenho aqui, de cabeça humana. Dá um basiquinho de figura. Aí ele dá uns exemplos de animais. Olha, fazer esboços de movimentos. Sabe aquela cena do trem que você vê tudo passando correndo? Acho isso aqui muito difícil. Mas é interessante. Faça seu próprio caderno. Ah, isso eu também já... Tem um vídeo, o vídeo que eu falo sobre Halloween, que eu mostrei um caderno. Isso é bem legal, você fazer o seu caderno com folhas... folhas que chamam... que você... Reutilizar as folhas, né? Que vem de embalagem, essas coisas. Olha que linda essa aqui, gente, com movimento. Cartazes do Moulin Rouge.
Em férias. Ai, isso tá uma graça. Amei isso aqui. As cenas de férias. Inspiração. Isso aqui de garrafa. Garrafa é outro desafio, porque garrafa tem transparência, né? Você não pode parecer que ela é opaca. Quer dizer, aqui, criança não tem esse problema, né? Você dá o giz na mão, ela sai feliz. Condições inadequadas e imprevistas. Aquela coisa de desenhar com a ponta de um pedacinho de madeira, né? Com sol e com chuva. Usar fotografias como referência. E essa aqui tá excelente. Olha, ficou muito bom isso aqui, gente. Tudo bem, isso aqui é um trabalho bem pensado, né? Ele selecionou as cores, mas tá muito bom. E essa ideia dessa perspectiva, né, aérea, de visto de cima, acho que isso aqui é a Praça de São Marco. Vou chutar, por causa dessa construção aqui. Parece muito. Ele fala aqui, ó. Não fala, mas tá muito bom. Muito bom mesmo. Ah, e também ele pegou pesado. Aprender com os outros, aprender com os mestres, né? Porque isso aqui é um Monet. Copiar os sunglines aborígenes pode inspirar um novo uso estilizado do pastel. Ah, e a forma dos desenhos aborígenes. Pense como um artista. Aqui, cadernos de esboço. Postcards. Seu estilo próprio. Isso aqui tá legal. Ele colou os papéis, fez uma colagem e depois veio com pastel a óleo. Legal isso aqui. Isso aqui também tá bom. Suportes texturizados. É você usar gesso. Você pode pegar um papelão e passar um gesso acrílico em cima, né? De forma que fique bem rugoso ou craquelado e trabalhar com esse... em cima disso. Em cima de lixa. Isso também é interessante, hein? Trabalhar em cima de lixa. Vai acabar com o seu pastel, né? Mas é interessante. Aqui em cima de papel pontilhado. É. Aqui ele pegou uma textura. Tinta óleo em bastão. É, eu já usei isso também. É bem grudento e tem um cheiro de tinta óleo. Eu não gostei muito, não. E ele trabalhou com espátula. Isso não é bem minha praia. Aí, esse é o detalhe. Se você trabalhar com pastel seco, você vai ter que ter um fixador. Porque senão ele vai sair na sua mão. Tá? Ele, depois de um tempo, se tiver uma coisa de fricção, ele vai perdendo, né? Então, você tem que fixar ele com um fixador. Cadernos de esboços, reunir ideias. Isso é importante. Eu falo assim, gente, desenho não sai do nada. Você tem que ter referencial, tá? O referencial é coisas que você guarda, ou então coisas que são as coisas que você vê, coisas que te deram. Ou então, meu filho, vai lá no Pinterest e pega as suas referências. Mas o ideal sejam fotografias de lugares que você tirou, coisas suas, né? Que tenham significado para você, tá?
Agora, se for fazer exercício, menino, o Pinterest é maravilhoso. Vai lá, escolhe a planta, escolhe uma imagem de um local. E aí também é bom, no caso, é que assim, às vezes quando você tira uma fotografia, ela pode ser muito complexa. E de repente, quando você tá no Pinterest, você vê coisas de fotografias, principalmente, que são mais simples, outras que são médias e outras que são mais complexas. Então, isso também é interessante. Mas fazer o desenho de uma coisa sua é muito mais pessoal, né? Colocar as ideias na prática. Isso é o mais importante, né? Do que falar e mostrar, é fazer. Então, praticar. E aqui usar a imaginação, tá? Aquelas ideias que vêm na sua mente e você colocar para fora. Aí, para mim, é muito abstrato, né? Aqui ele fez uma colagem, pegou uma impressão e foi trabalhando em cima. E abstratos. Esse para mim, para começar isso aqui é tudo de bom. Eu gosto muito de abstrato. É bom que você trabalha composição, trabalha cor. E é relaxante. Chegamos ao fim. Aqui tem outros livros, né? Da Gustavo Guilherme. Gente, e foi isso. Ai, bonitinho. Os pastéis são aquelas pequenas barrinhas de pigmento em pó misturado com argila ou giz. Por isso são o principal instrumento de uma das técnicas artísticas mais cômodas e intuitivas que existem. Afinal, trata-se de um meio tátil que funciona como um prolongamento do nosso corpo, ou seja, dos nossos dedos. Gente, é assim, esse livro aqui é muito bom, tá? A nível de conceito, a nível de exercício, ele é muito bom, tá? É simples e bom. Essa coleção, pelo menos os dois que eu tenho, são excelentes, eu gosto muito. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é uma técnica relaxante, tá? Digamos que até ai, gente, como é que eles falam? Quando você quer desadensar, você tá muito estressado. Então, assim, dá para você colocar para fora, né? Os seus dragões e relaxar. Esse foi mais um, mostrando livros de arte. Ups, tá mexendo. Do canal Isa Corner. Se gostou, deixa o like, se inscreva, passa para os amigos. Vamos chegar a 2.500 inscritos. Obrigada.